Bom, pessoal, vamos continuar então, né, a sequência das aulas que a gente tinha antes da quarentena. Então, a nossa próxima aula aqui é a TPM, né, Total Productive Maintenance, os desafios, né, para sua implementação, ok? Bom, a gente falou, né, do que era a TPM, como deveria ser implantada, e agora a ideia é a gente discutir um pouquinho, né, como é desafiador, né, você colocar a TPM em prática, tá? São várias dificuldades, né, porque isso implica numa mudança em todos os setores uma forma de trabalhar e é uma forma cultural, né? Quando a gente fala o que é cultural, pessoal? Cultural é tudo aquilo que você faz, né? Tem uma citação, não me lembro do autor, mas ele dizia assim que cultural é tudo aquilo que você faz sem perceber, ou seja, sem ter ninguém falando que você tem que fazer isso. Então isso se torna uma cultura. Então chegar nesse nível, né, onde é normal, né, você fazer a limpeza da máquina, checar se ela está com problema ou não, se tornar parte da cultura é algo fantástico, né, e fundamental para o sucesso da TPM. Então alguns problemas, um pouco envolvimento da direção, né, seja top-down, seja de cima para baixo, você não tem a ideia comprada, né, pela direção, pela alta administração, isso dificulta a implantação. A TPM é apenas algo da manutenção, o que é errado, não é algo da manutenção, embora o nome seja, né, manutenção produtiva total, mas ela envolve todos os setores de uma empresa, na verdade, né, a parte administrativa, gestora, logística, tudo. E que ela trata apenas das falhas visíveis, também isso não é real, né, mas ela já vai além disso, né, são falhas assim, eu não diria que são falhas invisíveis, né, mas são falhas assim que não são muito claras muitas vezes, que você precisa detectar através de predição, com sensores, né, com medições constantes, que é aquela questão da manutenção preditiva, que a gente já ouviu falar também, né, nas últimas aulas. Então, outro problema também é introduzir o TPM como se fosse uma carga mais de trabalho, vai dar mais trabalho, trabalha mais. Os equipamentos não facilitam, né, a manutenção autônoma, esse é outro entrave, né, ou seja, embora a gente incentive a manutenção autônoma, nem sempre os equipamentos são tão simples, né, que permitam isso. Não se conhece a confiabilidade dos ativos, ou seja, qual que é, quanto que eu posso ter, né, de duração, de vida, durabilidade dos equipamentos e tudo mais. Os treinamentos são insuficientes, o pessoal ainda não entende muito bem o que é TPM, o que deve ser feito, né, durante todo esse processo. A disponibilidade de 100%, né, dos equipamentos também é um desafio, né, porque eu tenho que trabalhar pensando nisso. Lembra da falha zero, né, disponibilidade total e por aí vai. E também a questão de pensar sempre em resultados em curto prazo. Isso não é possível, pessoal. Lembra que a gente colocou nas primeiras aulas sobre a TPM que isso leva até 2 a 3 anos, né, para que ela tenha sucesso. Não é da noite para o dia. Então o projeto é um projeto de longo prazo. O outro problema é que dificilmente a gente reconhece nossos problemas, né? Cada um puxa a brasa para sua sardinha, ou seja, a culpa não é minha, a culpa é do outro, né? Então a manutenção não reconhece seus problemas e culpa a produção, ou seja, não é culpa minha, é culpa do pessoal que não sabe trabalhar direito na produção ali. A produção já fala que a culpa é da administração, né, que não cuida do pessoal da manutenção, que não manda nada. A administração já não aceita as críticas, gera consequência para todos, né? Ou seja, primeiro passo, a gente tem que olhar para nós mesmos, ver onde nós estamos falhando e aí sim a TPM começa a funcionar melhor. O erro fatal, né? Geralmente ocorre devido à iniciativa da implantação vindo de um setor ou órgão de manutenção. E que muitas vezes ele tenta, na verdade, diminuir a sua carga de trabalho, né? Para aumentar a sua efetividade. Então, ou seja, não tem aquela ideia assim, olha, eu quero a TPM, por quê? Porque eu quero melhorar o meu trabalho, né? Mas ele não olha para o todo. Então a direção da empresa acaba ignorando a TPM e seus resultados. Ela não tem comprometimento nenhum, porque partiu de um setor. Não é que é errado vir do setor, tá? Mas é que ela tem que vir do setor, pode vir iniciativa, mas alguém tem que comprar a ideia, alguém quem? A alta direção da empresa. Porque senão a coisa não vai, tá? A visão de que TPM é uma ferramenta aplicada apenas à manutenção e à produção. Também é falho isso. Tá? Isso não é real. Na verdade é muito mais amplo. TPM ela gera um impacto na vida da empresa, da indústria, né, como um todo, né, em todos os setores. Então não está restrito a alguns setores ou a algumas pessoas. Está ligado a todas as pessoas que fazem parte dessa indústria, né, da empresa. Existe inversão de valores também, né? São os desafios quando o desempenho da manutenção é medido pelos seus custos e não pela disponibilidade e confiabilidade dos ativos, né? Ou seja, aquele negócio, eu acho que é muito caro, né? Algumas medidas de manutenção e eu vou protelando isso, eu vou fazendo procrastinação, não faço nada,
E aí eu acabo comprometendo a disponibilidade e confiabilidade dos ativos, que depois vai dar um prejuízo maior, né? Então o barato sai caro lá na frente. E normalmente as empresas solicitam aos departamentos orçarem seus custos para o ano seguinte, sempre menores que o ano em curso, né? Ou seja, a gente nunca tem aquela garantia que a gente vai conseguir executar a TPM porque não tem orçamento. Então esse é outro problema também, né? Que na verdade, né, deveria haver uma priorização da TPM, embora ela tenha alto custo, mas ainda assim, se a gente colocar tudo isso no papel, esse alto custo vai compensar lá na frente, porque você vai ter mais disponibilidade e confiabilidade dos ativos. Então, dessa maneira, a gente acaba cortando recursos que poderiam aumentar a disponibilidade e confiabilidade dos ativos, né? Porque a gente não vê importância nisso. Então, é uma inversão de valores, né? Vendo que lá na frente, quando der algum plano de manutenção, para todo o equipamento da fábrica perde um dia de trabalho, aí o pessoal começa a valorizar a manutenção, mas isso precisa ser trabalhado, né? Que a gente tem que ver que o custo da manutenção, né? Ele pode ser elevado de certa forma, né? Algumas ações, compra de equipamentos de medição, mas isso tudo implica, né? Aumentar a disponibilidade e confiabilidade dos ativos, que é fundamental para uma indústria, para uma empresa. A TPM de modo errado, né? Também é uma dificuldade, ou seja, a manutenção é responsável por manter a disponibilidade e confiabilidade dos ativos, mas aí fica sem o suporte da direção e principalmente comprometimento da produção e da engenharia, ela se torna praticamente impossível, né? Ou seja, a TPM ela tem que rodar junto com manutenção, produção, engenharia e direção, senão ela não roda. Então esse conjunto de engrenagens que vocês têm aqui, né, se elas não estiverem conectadas, né, em sincronia, não vai dar certo, tá? A máquina não anda, as engrenagens não rodam, né? Então é preciso que haja harmonia, né, o trabalho em conjunto para que a gente tenha sucesso na TPM. Então isso é um desafio também. Outra dificuldade que a gente encontra na TPM é insistir no erro, né? Ou seja, persistir em manutenções corretivas e preventivas. Por quê? Porque às vezes você parar para implementar uma ferramenta, uma metodologia, né, que busque sinais e causas das falhas dos equipamentos, gera trabalho, parece ser um trabalho extra, aquilo que a gente falou, né? Parece que é um encargo extra. Só que isso aí vai reduzir muito o problema de manutenções corretivas e preventivas. Então, esse é um ponto, né? A gente aprender a utilizar as ferramentas e metodologias e tentar, né, diminuir as manutenções corretivas e preventivas, tá? E isso geralmente, né, acontece fatalmente quando se coloca recursos e pessoas para resolver problemas e não na aplicação de melhorias. Ou seja, eu tenho que ficar só apagando incêndio. Eu não tento resolver a origem do incêndio, ou seja, diminuir os focos, né, que podem gerar incêndio. Então, isso é insistir no erro, né, que é um problema também para a implementação da TPM. Indicadores que levam ao erro também, ou seja, a gente utiliza alguns indicadores para analisar a característica do seu processo, é uma ótima ideia. Mas se você pode estar fazendo isso de uma forma errada, ou seja, está manipulando os resultados que você deseja, né? É igual chegar e falar assim, olha, eu compro uma pizza, corto em 8 pedaços, né? Tem 8 pessoas, todo mundo vai ficar satisfeito, né? Se um de nós aqui, se tiver 8 pessoas, né, 8 pedaços de pizza, alguém comer 3 pedaços, né? Na verdade, não é todo mundo que está satisfeito. Então, essa que é a questão de você manipular o resultado, né, de forma estatística, dando a impressão que a coisa está boa, mas não está tão boa assim, não. Então, quanto mais fiéis foram os dados advindos do processo, maior a confiabilidade dos teus indicadores. Né? E, infelizmente, né, existe um medo de cobrança de que se o indicador está ruim, eu vou ser penalizado, eu vou ser julgado, né, eu vou ser comprometido, alguma coisa nesse sentido. Né? E, na verdade, a ideia é que esses indicadores sejam reais para quê? Para que eu possa tomar decisões de melhorar o processo. Tá? Máquinas iguais de manutenções iguais, esse é um outro erro comum. Tá? Achar que tudo assim, se eu faço manutenção de uma forma, aconteceu de uma forma, vai acontecer com outra máquina também. Isso depende muito como a máquina trabalhou. Mas é muito claro disso, é carro. Vocês podem ver, pode ter o mesmo carro, o mesmo modelo, a mesma marca, né? Mas eles podem ter características diferentes, por quê? Porque depende de quem dirigiu aquele carro, como foi dirigido aquele carro. Entenderam? Então a manutenção ela vai depender também como aquela máquina trabalhou, como ela funcionou. Melhorias que pioram, outro problema, né? As máquinas possuem determinadas características, por algum motivo, mudá-las sem consulta prévia de manual ou fornecedor especial pode ser uma péssima ideia. Por exemplo, fusível que queima toda hora, vamos trocar por um outro melhor. O acoplamento redutor também está dando problema, vamos trocar por outro melhor. Né? Aquele exemplo que a gente falou, olha, da engrenagem, né? Você se lembra, né? Da engrenagem de polímero e engrenagem de nylon, né? E uma engrenagem de aço. Vamos colocar uma de polímero porque ela não vai desgastar de aço, mas se tiver contaminação no óleo, o que acontece, né?
as partículas de desgaste vão ser incrustadas no polímero, isso vai virar uma lixa e vai destruir a outra engrenagem de aço, né? Então, algumas melhorias que pioram, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Não tinha plano de manutenção e agora, né? Muitas empresas não têm plano de manutenção, tá? Ou se existe, não possui as informações mais relevantes e não existem nem os manuais, às vezes, dos equipamentos. Então, para realizar um plano de manutenção com base apenas em teoria de engenharia, pode se tornar um erro, tá? Então, assim, se eu não souber a história da máquina, do equipamento, não tiver todo esse conhecimento, né, é complicado. Então, o planejador deve fazer o quê? Ele entra em contato com o operador mais experiente do setor e documenta tudo, pois aquele conhecimento, né, pode ser deletado a qualquer momento, né? O operador, por exemplo, mais experiente, no dia que o equipamento falhar, ele pode estar doente, pode estar de férias, você perde o contato dele e aí você não tem a informação, né? Então, essas informações precisam estar bem documentadas. Bom, e um outro grande processo, uma dificuldade, mas é um desafio, né, que ajuda muito é informatizar a manutenção. Porque quando a gente faz gestão de poucos ativos, né, identificando os melhores indicadores e suas consequências, gestão é fácil. Vai falar assim, o torno, ele vale tanto, né, e vai estar disponível, vou ter que fazer manutenção tal, vai custar isso, aquilo, tem um torno, né. Mas no momento que eu tenho que controlar muitos ativos, né, aí eu tenho que informatizar, porque senão você não tem como controlar, você se perde no meio de tantas informações, né? Então, informatizar a manutenção é um desafio, tá? Porque mais do que facilitar, eles ajudam a gente a não esquecer de algumas ações de manutenção que devem ser feitas, tá? Pessoal, é isso aí, era algumas ideias que eu queria passar para vocês, né? Esses slides são baseados nas aulas do professor Milton Salvador Grande Neto, que era o nosso professor até pouco tempo do Instituto Federal, né, de Mato Grosso do Sul, professor substituto. Ele cedeu gentilmente alguns slides e eu fiz algumas modificações, né? Bom, a ideia agora é vocês darem uma lida também nesses slides depois de novo, né? E respondam o questionário. O trabalho que eu vou pedir para vocês é justamente essa parte da informatização, tá? Ou seja, procurem ferramentas de informatização. Lá no Moodle vocês vão ter informações mais detalhadas do que vocês precisam fazer, ok? Bons estudos e até a próxima aula.